porque após jantar com aliados, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele iniciou nesta quarta-feira a busca de votos no Senado para aprovação de sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Buscando se afastar de crises, ele afirmou que não se preocupa com a orientação política dos parlamentares e disse que mudou sua postura no momento em que foi escolhido pelo presidente para o cargo na corte. Dino declarou que o perfil combativo é próprio da política, mas que, como magistrado, não terá ideologia nem lado político. Por fim, o ministro disse que seguirá em busca de votos com perseverança, humildade, serenidade e tranquilidade. Cristiano Beraldo, quero pedir sua avaliação sobre essas falas do ministro da Justiça. É fácil separar, sair de um cargo político assim que entrar no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Suas convicções políticas são deixadas de fora? Bastou trocar a roupa, está tudo resolvido? Tão fácil, né, Daniel? Deveria ser assim, né? A pessoa que é convidada para ser ministro do Supremo Tribunal Federal absorver essa missão como a maior missão que terá em sua vida. Mas não é isso que acontece. A gente sabe muito bem que as indicações para o Supremo Tribunal Federal, elas não só têm sido cada vez mais dentro de um contexto político, mas também a própria corte tem tido uma atuação política declarada. Não é que há uma vontade de esconder, uma preocupação em esconder, não. Há declarações atuais dos próprios ministros colocando a corte como um agente político. Então, a partir daí, você não precisa ter nenhuma expectativa de que Flávio Dino, ao ser confirmado pelo Senado como o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai continuar tendo a sua visão política de tudo o que acontece, não só dentro da corte, mas, sobretudo, de como a corte atua naqueles temas que influenciam os outros poderes, que influenciam a sociedade como um todo. E aí é que mora o perigo. Juízes, desembargadores, ministros de cortes superiores conseguem deixar suas convicções políticas de fora das apreciações dos muitos casos e processos, Mota? Não conseguem. Os Estados Unidos são a prova disso. Os juízes da Suprema Corte levam consigo as suas convicções, tá? Levam consigo as suas opiniões. A maior ambição de um magistrado é que uma decisão que ele tomou num processo seja incorporada como parte do direito daquele país, né? Vire jurisprudência. A escolha de um juiz para uma corte superior é uma decisão muito importante. Por isso, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o Senado tem o dever e o poder de questionar o candidato e, se for o caso, barrar o candidato. Isso já aconteceu várias vezes nos Estados Unidos. Nunca aconteceu no Brasil. Mas barrar faz parte do trabalho. Barrar um candidato não significa desprestigiar a instituição. Pelo contrário, quando você reprova um candidato, você está protegendo a instituição de um candidato que, de acordo com a opinião do Senado, não tinha qualificação necessária. Ô Mota, só para complementar, a diferença entre Estados Unidos e Brasil é que lá os juízes levam, ou aqui, né, os juízes levam a visão política. No Brasil, eles parecem levar o compromisso político, e isso muda tudo. Agora, Zé Maria... Não há diferença. Você, pode emendar daí. É porque não há muita diferença em visão pessoal e a decisão jurídica, porque há um acompanhamento do que pensa, né, a sua tendência e os argumentos, e ali se junta juridicamente. Eu costumo contar uma história aqui de uma ministra, uma vez me disse o seguinte, que na primeira semana que chega ao Supremo Tribunal Federal, fica envaidecida e cheia de agradecimentos ao presidente que indicou, aos senadores que apoiaram a sua indicação, mas que na semana seguinte ela se descobre que ela não pode ser removida do Supremo Tribunal Federal e que o salário não pode ser reduzido nem nada e que ela se transforma em ministra do Supremo Tribunal Federal. E é isso que eu espero de todos os ministros indicados. Eu acompanhei essa fala hoje do ministro Flávio Dino
Ele mostra ali há filósofos que falam que nós somos seres, né, como paletós, que a gente tem um paletó para ser pai de família, um outro para ser o diretor de uma empresa, trabalhador, um outro para consumidor e assim por diante, falando sobre aspectos subjetivos da convivência de todos os dias. E ele tenta dizer o seguinte, que o mesmo Flávio Dino era diferente quando era deputado federal, quando era juiz, quando participava do CNJ como conselheiro e como governador do Maranhão, ministro, e que agora ele vestiu, o termo é dele, né, a roupa de candidato de ministro do Supremo. Aí depois ele rasga essa roupa e se transforma em Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. De certa forma, isso pode sim ser verdade, porque, como eu disse, quando chega no Supremo, deve se esquecer quem indicou. Mas é que a memória do pessoal aí é muito forte, né? Mas... Pessoal... Emenda daí, Dantas. Agora, Dantas, queria só que você trouxesse pra gente se essas falas de Dino, ele quis mandar algum tipo de recado ou sinalização para alguém. Para quem? Para os senadores? Isso aí é aquela velha estratégia de marketing, né, que a gente viu ser inaugurada lá atrás com o Lulinha Paz e Amor. Né? Então ela se replicou, ela virou quase um modus operandi na política. Aliás, hoje um senador me disse, viramos eleitores. Nós somos eleitores, exatamente. Então, assim, o Dino Paz e Amor deu uma coletiva hoje, fez esse pronunciamento dizendo que vai tirar, né, a fantasia, sei lá, o terno de ministro, vai colocar a toga. É o mesmo Dino que um dia disse que era o Vingador, né? Então não sei se de repente debaixo da toga vai ter a fantasia do Vingador. Olha, o Flávio Dino, ele deixou de ir ao Senado prestar esclarecimento, prestar contas do seu trabalho, da sua atividade como ministro, alegando falta de segurança. E agora transita absolutamente tranquilo lá no carpete azul. Então, esse é o nível da coisa. O que a gente pode acreditar e esperar? Aquilo está, as coisas que ele pensa, que ele acredita, estão na cabeça dele. E não me parece, né? O pessoal fala assim, como juiz, ele mesmo falou, atuei como juiz, depois atuei como político. Não, ele como juiz foi sindicalista, foi presidente da JUF, inclusive ameaçou fazer uma greve, imagina, greve de juiz. Isso é ou não uma atuação política? Ninguém se descobre político de um dia para a noite. A pessoa carrega ali aquela coisa no sangue, é um perfil. E não me parece que esse perfil faça bem ao Supremo, neste momento, justamente no momento em que se discute tanto o ativismo judicial. Mas há também uma perspectiva por parte da esquerda, que agora já está entendendo que pode, que precisa apoiá-lo, etc. e tal, que ele possa fazer um contraponto com Alexandre de Moraes em relação à questão dos advogados, da OAB. Eu conversei hoje com integrantes da OAB que me disseram, bom, a gente espera que o Dino possa defender, né, o respeito às prerrogativas da OAB que estariam sendo aí, vamos dizer assim, pisoteados, né, pelo ministro Moraes. Há uma queixa, inclusive a presidente da OAB de São Paulo, que é ligada à esquerda, ela reclamou publicamente, né, do desrespeito em relação a prerrogativas que alguns advogados não estão podendo, inclusive, fazer sustentações orais. O ministro diz que o regimento interno do Supremo não permite em questões específicas ali e etc. A OAB faz aí um discurso institucional, mas a presidente da OAB endureceu o discurso. Essa é uma outra briga, uma briga que vem acontecendo paralelamente e que eles acham que os advogados, pelo menos a classe dos advogados, aí a cúpula, né, da classe dos advogados, acredita que a presença do Dino possa equilibrar o jogo, possa distensionar, que ele possa convencer ali os seus pares a modificar essa postura. Pois é, presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, que inclusive foi colega de Alexandre de Moraes em um curso de carreiras jurídicas aqui em São Paulo. Mota, também quero pedir sua análise e avaliação. Flávio Dino, se ele seguir à risca isso que ele disse, muito provavelmente ele vai desagradar muitas pessoas que torcem por ele no STF, ou não?
Eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouco quantas vezes nos últimos anos pediram isso de nós, né? Quantas vezes um político veio para a gente e disse o seguinte: olha, esquece tudo que eu fiz, esquece tudo que eu falei, eu sou um homem novo, daqui para frente tudo vai ser diferente. Aquela música, eu acho que é do Roberto Carlos, tá? Eu vou só citar um exemplo, Zé Maria, de um deputado da esquerda mais radical aqui do Rio de Janeiro, a favor da soltura de presos, da liberação das drogas, de todas essas pautas. E aí ele resolveu ser candidato ao governo do estado. E aí eu falei, acho que aqui no Pingos ou no Twitter, eu disse, antes que a campanha acabe, ele vai renunciar às drogas, vestir uma farda da polícia militar e vai frequentar uma missa. Zé Maria, eu dei 3 palpites, errei um só faltou a farda da polícia militar. Ele renunciou às drogas e ele foi à missa, tirou uma foto, saiu no jornal, ele ajoelhado de mãos postas, rezando. Então, meus amigos, a esperança é a última quem morre, né? Acredita quem quer. Isso me lembra uma frase do Marx, mas não era do Karl Marx, era do Groucho Marx. Ele dizia o seguinte: você prefere acreditar no quê? Em mim ou no que você está vendo com os seus olhos? Para arrematar, você, Beraldo. A gente, enfim, essa dinâmica toda que a gente está assistindo, ela, infelizmente, não dá à sociedade brasileira aquilo que a gente procura, que é confiança de que o processo todo funciona de forma equilibrada, de forma justa e com coragem. Falta muito isso na política brasileira, coragem de atuar de forma direta contra aqueles que eventualmente não representem as suas convicções. A gente não pode reduzir o funcionamento do Brasil aos acordos, às conveniências, aos medos de serem punidos, de ter algum tipo de reação, e aí vira toda essa dinâmica do compadrio. Isso é muito, muito ruim, isso é triste, né? E nos resta ficar assistindo isso aqui. Pois é, tem uma outra informação diretamente ligada a Flávio Dino, porque apesar do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ter declarado que o ministro da Justiça, Flávio Dino, ficará na pasta por mais 2 semanas, tem uma ala do governo que defende que a escolha de um sucessor seja realizada o quanto antes. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, assessores do presidente Lula acreditam que Dino deveria se concentrar em pedir votos aos senadores. Além disso, os interlocutores afirmam que passar pela sabatina enquanto ministro poderia tornar a pasta e o próprio governo um alvo da oposição. O grupo espera que Lula seja rápido na escolha de um sucessor, pois considera o Ministério da Justiça sensível demais para ficar sob comando de um interino. José Maria Trindade, Zé, inclusive nós tratávamos disso aqui no programa de ontem e uma certa surpresa, você dizia, com essa possibilidade de Flávio Dino ficar no Ministério da Justiça até a sabatina. Pois bem, tem uma ala que defende que ele saia o quanto antes também para proteger o governo. Já tem alguns nomes em vista? Pois é, sim. Me surpreendeu essa decisão. Ele já não pode mais ser ministro da Justiça, não é mais ministro da Justiça, porque houve uma mudança muito forte na vida dele. Todo o foco dele agora é para garantir a ida dele ao Supremo. Indicado tem agora que ir atrás de 81 eleitores, né, para garantir um número máximo aí de votos que ultrapasse a 41 votos. Como todo candidato, ele montou um comitê com um assessor de mídias, assessor jurídico e um assessor também político ali para fazer o trabalho. Já está visitando os senadores. Eu sei que ele pediu audiência com bancadas. Ele vai se reunir com bancadas, por exemplo, com o PSD. Ele andou sondando deputados do PSD e os deputados disseram: olha, vamos conversar primeiro na bancada. E aí depois, parte a parte. E Paulo Tonet também já está fazendo o mesmo trabalho, já está andando pelo Congresso Nacional. É até estranho, viu? Ele vai na frente e todo mundo atrás, filmando, aquele monte de gente, ele entra no gabinete, aí todo mundo fica lá fora esperando, ele conversa sei lá o que com os senadores lá, sai, vai no outro gabinete, e é assim. Mas o Dino está montando a estratégia de conversar por atacado.
ou seja, com bancadas. E eu ouvi hoje de um senador dizendo, olha, isso não adianta muito, isso tem que ser senador a senador. PSD tem gente que vota contra. Então, assim, existem dificuldades em vários partidos. Não dá para fechar questão, por exemplo, um partido fechar a favor ou um partido fechar contra, como é o caso do PL, porque o voto é secreto, não se pode fechar questão com voto secreto. O senador chega ali e vota como quiser, né? Então, há dificuldades. E o senador Jorge Seife levanta de novo essa questão do voto secreto. Isto é problema, porque se imagina um governo forte, com um voto todo aberto, né, nas indicações, o governo pode pressionar na eleição do presidente e nas indicações. Numa indicação de ministro do Supremo, como fazer para o senador votar contra uma indicação e não ser taxado pelos outros ministros e pelo ministro que está indo como um adversário. Política pode-se ter adversário. Com o judiciário não dá para ser adversário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é, no mínimo, muito perigoso, né? A própria oposição, né, Zé? Várias lideranças da oposição estão fazendo o seu trabalho aí de articulação, tentando convencer, fazendo um corpo a corpo, mas de maneira absolutamente discreta. Poucos serão aqueles que vão se manifestar publicamente, declarando voto contrário ao Flávio Dino. É isso. Agora, Beraldo, prioridade total para esse processo de Benjamão. Por essa razão, Flávio Dino deve deixar o cargo de ministro da Justiça antes do final desse período, mas muito provavelmente somente depois da volta de Lula do exterior, né? Neto, é tudo muito errado, não é? Porque, veja, o Zé Maria estava comentando que já tem uma equipe trabalhando com assessoria de imprensa, assessoria jurídica, etc. Quem que está pagando por essa assessoria? Quem que está pagando por essa estrutura? É o gabinete do Ministério ou é lá no Senado? Porque nem no Ministério, nem no Senado se tem esse tipo de propósito. Se quer buscar algum tipo de indicação, se quer pleitear uma vaga no Supremo Tribunal Federal a partir da indicação do presidente da República, renuncie e vá lá provar que tem reputação ilibada e que tem notável saber jurídico. É disso que se trata. Para isso não precisa conversa a portas fechadas. Para isso não precisa ficar ali fazendo rodeios. E sabe-se que, se houver voto contra, é porque não conseguiu comprovar que tem reputação ilibada e tem notável saber jurídico. É disso que se trata. Mas a coisa é tornada de tal forma pessoal e é aceito por todos os lados que assim seja, que tudo é atropelado. O propósito do Ministério, o propósito do Senado, o papel do senador, o papel do indicado, fica tudo jogado para o lado e vira aquilo que dá a impressão de ser o grande conchavo. E aí nós falávamos mais cedo sobre a questão da política. E aí pode ser que o ministro chegue lá e se esqueça, como citou o Zé Maria, de que houve ali algum tipo de compromisso, algum tipo de conversa sobre uma questão mais pessoal ou expectativa, seja do presidente da República ou de algum senador. Mas aí acontece o que nós estamos vendo, que é a própria corte com seus ministros se transformarem em agentes políticos. Aí está tudo errado. Pois é, inclusive, Mota, Ricardo Gonçalves escreveu o seguinte: queria ser uma mosca para escutar a conversa entre Flávio Dino e Sérgio Moro no gabinete. Quais serão as palavras de Flávio Dino, hein? Uma boa pergunta. Eu confesso que às vezes eu não sei o que dizer. Eu fico pensando nessas cenas e quero comentar de novo esse acontecimento aqui. Foi esse acontecimento de hoje. Um homem foi preso pela terceira vez em 10 dias. E aí eu fui ler a notícia com mais detalhes. A outra vez que ele tinha sido preso foi como suspeito do assassinato de um cidadão que veio ao Rio de Janeiro para assistir um show que aconteceu aqui. Então ele foi preso como suspeito de um assassinato, já estava na rua e agora foi preso de novo por roubar com uma faca um casal de turistas. Eu acho que esse assunto de indicação para as cortes superiores, né, com todas as consequências que isso tem para o nosso sistema de justiça criminal, a gente devia ouvir esse casal de turistas aqui que foi assaltado à faca hoje
pelo indivíduo que foi solto pela terceira vez. Talvez, quem sabe, ouvir a família do fã que foi assassinado a facadas na praia de Copacabana. Talvez, quem sabe, só uma hipótese, gente. Ouvir dos policiais que prenderam esse cara pela terceira vez em 10 dias. E que amanhã, ou depois de amanhã, vão ter que prender de novo. Porque ele vai ser solto pela audiência de custódia, que é um serviço de proteção ao criminoso. É um sintoma do que está acontecendo nesse país. Zé Maria, em relação à sabatina, quais temas mais sensíveis que os senadores vão querer questionar Flávio Dino? Muito provavelmente eles vão colocar ali alguns ingredientes ligados ao 8 de janeiro e também a postura de Flávio Dino como ministro da Justiça, não? Sim, olha, os senadores querem mostrar ali certas incoerências e falas, vão cobrar falas, e são várias falas, dele, do ministro Flávio Dino, e como ele se portará no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a proposta dele de mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, também sobre o julgamento que ele pode pegar, herdar, julgamentos aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, um declarado adversário político dele, né? E de como ele será no Supremo Tribunal Federal. Veja que o discurso de Flávio Dino lá no Senado está sendo o seguinte: eu sou um de nós, ou seja, eu sou um senador. E é verdade, ele é um senador da República, licenciado, né? E que coloca na integralidade do mandato uma vice-prefeita que não tem conhecimento nenhum, nem político, nem nada. Ela é mulher de um deputado estadual no Espírito Santo, no Maranhão, para se ter uma ideia. E ela vai ser senadora integralmente, os 8 anos, porque quando o Locke assumiu, antes até de assumir, né, que o deputado e senador assume em fevereiro, e a posse de ministro em janeiro, Dino deu a ela um mandato inteiro. É um ponto pesado para se discutir a figura do suplente de senador, né? Ninguém votou nessa senhora, né? Que vai substituir o Flávio Dino. Então, o discurso dele até ficaria mais fácil se ele voltasse ao Senado como senador, fazer o trabalho ali no Senado. Então, é por isso que eu fiquei surpreso quando me disseram que ele ia permanecer como ministro da Justiça. Mas o discurso do Flávio Dino é esse aí, de que vai mudar e de que agora é diferente e de que cada missão é cada missão e assim por diante. Agora, Dantas, vão querer colocar Flávio Dino contra a parede, né? Vão levantar muitas pautas, tem pautas sensíveis para indagá-lo durante essa sabatina e você percebe que há uma movimentação para os parlamentares tratarem de questões que envolvam o quê? Os assuntos ligados a 8 de janeiro devem ser tratados também? Naturalmente, a questão das imagens, etc. e tal. Mas olha, eu conversei com importantes senadores da oposição hoje e hoje eles não estão pensando naquilo que eles vão questionar o Dino. Eles estão pensando em como outros senadores estão enxergando essa indicação. Por exemplo, Davi Alcolumbre, que preside a CCJ, que está posto aí como sucessor de Rodrigo Pacheco, comando do Senado, e que teve um encontro fechado, privado, com o Lula antes da indicação. Então, vários interlocutores querem entender exatamente o que foi tratado nessa conversa. Foi combinado alguma coisa, se o Davi Alcolumbre prometeu algo, a gente sabe que esta sabatina está acontecendo de forma célere. Há uma urgência nessa nomeação. Demorou muito para a indicação, mas a sabatina está acontecendo já marcada e está acontecendo num período recorde, uma rapidez impressionante. Então há uma urgência do governo em não deixar, uma necessidade do governo não deixar o Dino fritando, como aconteceu com o André Mendonça. E aí, por aí, é que você vai entendendo como que esses senadores vão se posicionar. Aqueles que são senadores, foram eleitos por voto de opinião, aqueles que são mais engajados nas redes, etc., esses não estão muito preocupados. Esses vão se colocar, vão fazer um embate público. Mas aqueles mais orgânicos,
mais programáticos, aqueles que fazem mais a política de bastidor, esses querem entender onde estão pisando para saber justamente qual é o caminho a seguir.